Um corpo passa entre os trabalhadores e sequer podem dizer algo para um amigo que se foi. Se foi fazendo o que cada um deles ali faz todo dia, todo minuto praticamente, sem parar, silenciados. Resta aos trabalhadores olharem seu destino passar pela sua frente, como se nem sobre seu futuro, nem sobre a morte, eles pudessem refletir. Eu vou falar sobre o episódio 10 da primeira temporada de Andor, série do universo Star Wars, tá? Peço de cara o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. É algo muito simples, muito rápido, de graça e para mim importa bastante. Se possível, me dê de presente também uma inscrição, mas só se você realmente gostar do texto aqui e não se chatear com algo que eu venha a falar. Agora vamos lá, o que interessa que é falar sobre o episódio. É imprescindível assistir o vídeo sobre o episódio 9, porque a leitura que eu fiz sobre o Kino foi muito assertiva. Não é me gabando, não é pra isso. É porque é um complemento, como eu sempre falo, isso aqui é uma construção. E muito do que eu penso sobre o Kino está lá. Então, dá uma olhada caso você não tenha visto. O Tony Gilroy e os demais roteiristas realmente parecem estar bebendo das fontes as quais eu estou usando aqui para construir a minha reflexão, e a trama da série está se encaminhando junto comigo. Essa ideia do líder do proletariado que se rebela mesmo a uma revelia inicial é fato e escrito por vários autores. O pensamento é simples. Basta o escravo saber o seu destino e identificar uma simples maneira de sair, que ele vai tentar sair. Ele vai tentar fugir, mesmo que isso coloque em risco a sua vida, mesmo que isso coloque a sua vida em jogo. Esse é um dos principais debates desse episódio, que já foi iniciado no episódio passado. Quais os sacrifícios que estamos dispostos a fazer diante de uma causa maior do que nós, maior do que o indivíduo? Na resenha sobre o filme Nada de Novo no Front, eu falei sobre alguns pensamentos muito próprios que eu tenho sobre o uniforme. O uniforme enquanto veste e o uniforme também enquanto símbolo. O Kino, ele começa esse episódio vestindo seu uniforme branco, branco com detalhes laranja, né? Que, como a palavra diz, o uniforme é aquilo que te uniformiza. Ou seja, ele está colocando de volta a uniformização no seu corpo. Aparentemente em estética, o uniforme te torna mais um a favor de um senso de sistema ou um senso de grupo. Inclusive, o uniforme do policial também é assim. E pasmem, não é tão diferente do objetivo do uniforme existir pro preso. Não é tão diferente. Só tem mais bolsos para colocar os poderes e é mais vistoso, mais elegante. Tem botões. Cabe ao sistema, ao uniformizar aquela pessoa, fazê-la se despir de qualquer traço de personalidade, de qualquer traço de singularidade. É uma espécie de crachá social, que em alguns casos emana poder e nos outros emana impotência. Aqui, o uniforme branco com detalhes em laranja conota as origens de Star Wars. Estamos diante do mesmo laranja da roupa de piloto que o Luke utilizou, roupa com a qual ele foi para as estrelas e protagonizou um dos maiores atos de rebeldia desse cenário conhecido, que é destruir a Estrela da Morte, a primeira. O laranja é o do Luke piloto para nos referenciar aqui. Por mais que haja a uniformização daquelas pessoas, no yin e no yang, ou seja, o preto no branco, o branco no preto, daquela estética em específica, há também uma pontinha de rebeldia. Há também um resquício do laranja do rebelde. E isso é essa pontinha de rebeldia muito necessária para o desfecho aqui desse episódio, acredito que da temporada. Cassian, ele tenta fazer Kino aceitar a insurreição. Ele ainda tá relutante, a lavagem cerebral do programa tenta dominá-lo, bem como ele tenta dominar o Cassian através dessas diretrizes. Ele grita, on program, né? Ou seja, informa, no programa, vai. Não funciona. Cassian, ele tá acordado há tempo demais, faz tempo que ele tá acordado. O Kino, ele acordou agora e os olhos ainda estão sujos do sono. Até que a verdade vem, e vem logo após a reflexão noturna, simbolicamente após uma teórica noite de sono. Ou seja, Kino está de fato acordado agora. A atuação do Andy Serkis brilha antes de ele colocar o seu personagem para dormir. Brilha, o rosto muda, há um certo pavor, os ombros se apertam, há ansiedade, há a sensação de medo antes da grande decisão. Ao final do episódio, descobrimos que o Kino sequer sabe nadar, ou seja, há mais medo do que o normal. A vida dele está em risco ao ponto de, mesmo saindo dali, talvez ele não consiga prosperar. Então a sua decisão terá que ser a favor dos demais e não para ele.
Já chega de contar os turnos, é a frase despertadora dos seus companheiros, né? O Kino que fala essa frase. E aí ele continua dizendo que só existe uma saída. O mantra que vai guiar a rebelião dos que lá estão e fazer todos subirem e subirem cada vez mais para depois mergulharem no mar do desconhecido. Desconhecido, mas livre de um sistema opressor. Esse é o ponto. E então ele completa dizendo para entenderem como quiser aquilo que está sendo dito, o que representa um chamado para colocar a própria vida em risco. Por mais que estivesse falando para a massa, a genuidade, né, a pureza desse discurso, desse chamado, é a certeza de que as ideias já haviam germinado. Então o Kino ele não está menosprezando ninguém, ele sabe que todos vão entender um simples chamado. Só existe um caminho, só existe uma saída. Ou seja, faltava apenas alguém de confiança para colocar água nessa planta que germinava e fazê-la de fato desabrochar. Kino conclui dizendo, abre aspas, o turno da noite vai ficar sabendo, não precisa dizer nada, vamos fazer isso direito. Ou seja, a consciência de classe é a certeza de que seu companheiro também sente as suas dores, as suas mágoas, também sofre com a pressão do sistema, com a imposição da mão invisível da ditadura. E por isso, nem precisa falar muito, eles vão saber, assim como a água sabe correr o rio, mesmo que ela não seja rio. Em uma das versões de O Capital, o prefácio fala sobre a dificuldade de ler essa obra. A primeira dificuldade é no tocante à origem. A questão levantada é que, como pode um livro tão complexo para acadêmicos ter sido tão acessível para trabalhadores ditos comuns, entre aspas? A conclusão de quem faz o prefácio é que parte do entendimento de algumas ideias precedem o contexto de quem lê. Em outras palavras, não há dificuldade da classe trabalhadora com tais conceitos, pois fala sobre a sua vida concreta, diferente dos acadêmicos, que não têm, aí sim, essa experiência e essa vivência. Por isso que eles sofrem inicialmente com a internalização de alguns conceitos. É como pedir para um jacaré voar. O Kino ele sabe que a massa vai com ele, porque existe ali uma vida concreta de sofrimento. Logo, o processo de comunicação é facilmente entendido e nem precisa de complexidade. Só existe uma saída. Fim. Todo mundo que está ali vai entender isso. Não percebe? Prego sabe que é prego. Martelo jamais vai saber que é prego, a não ser que haja um martelo maior. Mas ainda assim não será prego, será martelo que é martelado por outro martelo, apenas maior. Mas prego, meu amigo, prego, independente do tamanho, é sempre prego. Não tem um prego que martela um prego. Tem só um martelo que martela um prego. Parece bobagem o que eu falei aqui. A alegoria escolhida, ela pode levar você a isso, mas não é. Resume um pensamento gigante, mas gigante. É só aplicar muitas situações da vida e a esse episódio. O sistema ele vai se adaptando, né? Se lá no papo da Momófilo com o Davo, acho que é assim, é o Davo, isso é sentido, essa questão do sistema é sentida, aqui na prisão também. Bem como lá no núcleo do Luther, né? Que agora ele precisa ir um pouco mais além. O sistema tá começando a entender os novos movimentos, o novo momento. As regras da prisão mudaram. Agora os escravos eles não podem mais se comunicar durante as transições. E isso faz valer um ponto que o Cassian vem falando já, acho que há uns 2 episódios, de que aquilo tem que ser feito naquele momento, tem que ser feito agora. O sistema, quer queira, quer não, ajuda nessa consciência coletiva, uma vez que a sua mão está sempre tentando uniformizar os seus subalternos. Então, quando você pensa que o sistema não vai sentir a tua dor diária, os teus sentimentos, aquilo que foi feito, ele sabe tanto, ele sente tanto aquela morte, aquela chacina que promoveu em outro canto, que implanta novas regras, fazendo então os subalternos lembrar que o sistema está de olho. Por isso é fácil acordar quando um acorda. Assim como, por essência, a morte de um é a morte de vários também. Eles são uniformes, afinal. Não é isso que vende? Eles são uniformes. Vamos lá na Momófima. Note como ela está ciente do que precisa ser feito, mas não está ciente de que consegue fazer, né? O rompimento com a sua realidade, o rompimento de quem é martelo, é tão complexo quanto de quem é prego. Só que, para simplificar, precisa ser amordado de maneira diferente. A mesma chave, ela não serve para todas as fechaduras, não serve. Ela vai ter que deixar de lado alguns conceitos de ética e moral, alguns costumes, alguns privilégios. Ela vai ter que colocar sua própria família em jogo por algo que, se ela ficasse quieta, simplesmente jamais seria atingida.
a não ser óbvio, do ponto de vista de ego, que a faz uma política irrelevante, porque só são relevantes os políticos que lambem as botas do império. Uma frase do Davos fala que pessoas como ela, como Mon Mothma, que se acham imaculadas, fazem algo fora do normal e tão logo se sentem de alguma forma manchadas. E isso obviamente pode fazer a pessoa retroceder. Ele fala sobre o peso de uma consciência que, mesmo sabendo o certo a se fazer, pode voltar atrás pelas regalias, os privilégios, o status. Não à toa, em seguida, o Davos oferece um casamento com a sua filha. Mais do que o favor, ele está testando qual o limite de Mon Mothma. Dado o aparente fato de que ela valoriza demais as suas bases, os seus alicerces, e a desconfiança que isso pode gerar um limite ruim para a relação dos dois, o Davos põe para jogo o bem mais valioso de uma mãe: o filho ou a filha. Não é à toa que o núcleo do Lúthien ele vai debater a mesma coisa sobre o mesmo aspecto, só que muda apenas o personagem. Descobrimos que um dos oficiais do núcleo da Dedra é um rebelde, é um agente duplo a favor do Lúthien. Porém, ele tem novos fatores dentro da sua vida. Ele agora é pai, o fazendo entender a realidade um pouco mais diferente. Ora, é fácil largar tudo quando não se tem nada. Por isso que o núcleo da Mon Mothma requer uma certa empatia, se é que eu posso pedir dessa maneira. Mas é porque ela tem muitos privilégios, então é muito difícil largar aquilo dali. Não é fácil largar a família, mais difícil ainda é largar poder. Então quando se está na base da pirâmide, mesmo tendo alguns micropoderes, vida e também família, a situação é mais fluida, porque o chicote estala e isso é automaticamente transferido para outras esferas de consciência. Ou seja, o chicote estala em você, logo pode estalar na sua vida, na sua família, na sua existência. Mas o chicote, ele não estala nas camadas ditas superiores. Não do mesmo jeito. Por isso, há uma dificuldade ali na jornada do Lúthien e mais ainda na jornada da Mon Mothma. O Lúthien, ele busca uma conexão com o seu agente a partir dessas emoções coletivas, a partir de um juramento e tudo mais. Quero dizer, a partir de uma sensação de que o mundo, ele não é um mundo confortável ali para sua filha, que ele acha que vai ser para sua filha. Ele só aparenta ser diante do status que ele está vivendo. Ora, deram carne boa, deram filé mignon, agora vão pedir para esse cara raspar o osso? Então, enquanto esse cara desce, né, ele tá lá em cima no Império e alegoricamente desce um elevador, eu acho que desce. Dá a impressão de que desce. Agora eu fiquei em dúvida, mas na minha cabeça desceu, então é assim que vai ser utilizado, tá? Então, enquanto esse cara tá descendo, o Lúthien, ou melhor, o Cassian e os demais, eles têm que subir, né? Então, eles têm que se equiparar aqui nesse desce e sobe da vida aí, das classes. O líder rebelde nos mostra que há muito mais do que a realidade posta. Perceba, para algumas pessoas é terrível que o dólar caia. Então é bom que exista o caos, porque é ruim que o dólar caia. É bom que o dólar suba, né? Você fica valorizado. E mesmo essas pessoas, elas participam da luta. Algumas delas participam da luta. Por quê? Simples, cara. Consciência. Nada adianta a conta bancária gorda e a liberdade magra. De nada adianta pai ou mãe se não há um chão honesto para sua cria pisar. De nada adianta ter cabeça e não poder pensar. Lúthien, ele abre mão de prazeres, de bonança, de privilégios, de tudo aquilo que garante um status social elevado na sua loja, seja do que for. Ele abre mão de paz, como ele fala. Ele abre mão de simplesmente dormir, em vez de ficar pensando agoniado sobre tudo que está acontecendo. Ele abre mão de ser entendido pelos seus. Ele abre mão de ser entendido e aceito por aqueles que estão na sua mesma camada. Ele abre mão de ser entendido e aceito pelos martelos. Ele abre mão também da sua vida, porque ao se colocar em uma luta visceral, não se luta com armas, nem com missões, se luta com vida, se luta com o que tem. Esse é o bem da verdade, você luta com aquilo que você tem. No levante da prisão, vários lutaram com as próprias ferramentas de trabalho. Ou você acha que foice é arma? Outros lutaram com capital intelectual, como Cassian, causando ali um curto-circuito naquela região, né? Naquele contexto, naquele cenário. Outros lutaram com o poder da comunicação, da palavra, como Kino. Outros com a influência, como a Mon Mothma. A Mon Mothma começa a lutar, na verdade, né? E Lúthien, ele põe a sua vida, a sua paz e também, por que não, a sua influência e a sua inteligência. O fato é que existem várias inteligências e a luta passa por cada uma delas. A braçal, brutal e a intelectual também.
Note como o Cassian, ele é um soldado, ele é o agente do caos, mas ele mesmo assim não é o líder, né? Assim como o seu companheiro, o Nemik, que ficou aí pela temporada, que era o intelectual e até mentor de alguns caminhos, mas não era também o líder. Então o Cassian, a posição dele é fundamental, de novo inclusive. Só que em vez de apenas executor, ou seja, o cara habilidoso ali no lidar com a luta, quer que seja, ele, junto com outros, é também mentor daquilo tudo. Ele tá evoluindo o nível. Então a gente vê um rebelde um pouco mais rebelde. A César o que é de César. E cabe o Kino liderar, não o Cassian. Cabe ao Kino liderar o levante, liderar as emoções, a astúcia de colocar a sua vida na briga, na luta. E quando tudo tá dominado, o Cassian ele só precisa que o Kino dê um discurso. O Cassian sabe o que precisa. Talvez ele não saiba executar aquilo dali, porque não é ele a pessoa, não é ele a voz. Inicialmente o discurso ele começa com palavras, mas discursos de levante, sabemos bem, não são feitos com palavras, são feitos com o coração, são feitos com a esperança. Acostumado a lidar pessoas para se manter no programa, o Kino agora lidera as pessoas para romperem o programa. É fácil. Quem abriu o livro sabe onde deve rasgá-lo, sabe as páginas mais importantes para tirá-las dali. O Cassian, ele manda os oficiais entrarem no programa e rapidamente eles fazem. Como quem já faz isso direto, né? Todo dia. Isso é uma alegoria que vem mostrar como aqueles oficiais são tão massa de manobra como os escravos que estavam sendo usados ali na prisão. Mas gozavam de poder. E agora gozam de medo. Porque se eles sabem do que são capazes, eles, os oficiais, que são iguais àquelas pessoas, eles sabem o que aquelas pessoas também são capazes de fazer. Um dia, Star Wars foi sobre um garoto que achava que a sua resposta estava nas estrelas, mas que, na verdade, estava todo o tempo dentro de si. O Luke, ele se encontra com a rebelião, porque o Luke, por essência, sempre foi a rebelião. Sua origem, seu nascimento, foram atos de rebeldia. Ao ver os dois sóis de Tatooine, Luke talvez se achasse pequeno demais para a galáxia, mas não é bem assim. Na fuga do Andor, o planeta ele não tem dois sóis, né? Tem duas luas, ou melhor, tem 3 luas ou 3 sóis, sei lá. Tem 3 astros, demonstrando que talvez aqueles fujões sejam menores ainda do que o Luke aparentava ser. Cassian e os outros não têm a tal força com F maiúsculo. Não tinha um Jedi consigo. Eram, teoricamente, nada. Massa de manobra. Nada. Eram comuns que se coletivizaram em uma ideia de justiça, de liberdade e de rebeldia, se você quiser chamar assim. De se entender prego para virar a ponta desse prego pro lado certo. Hoje, 45 anos depois, Star Wars volta a ser sobre exatamente isso, sobre esse cara que se acha pequeno demais, mas que vai entendendo que não é. E isso acontece da maneira mais direta possível ao mostrar, nesse episódio, um levante, uma insurreição da classe trabalhadora, das camadas ditas inferiores, ou pior, das pessoas colocadas nessas tais camadas inferiores, expurgadas, enfiadas nelas, pois as camadas de cima precisam da base da pirâmide para sobreviver. Quando a câmera abre, é possível ver aquelas pessoas renascendo ao sair do Império. A forma da prisão, alegoricamente, é o símbolo do Império, né? Tá lá. Os fugitivos parecem espermatozoides seguindo um fluxo. Afinal, eles renasceram daquela gestação insalubre. Ao mostrar os 2 níveis de luta, episódio 10 de Andor define que não é só a tua origem que vai dizer quem tu é o teu poder de conexão com outras ideias. A origem, ela te alinha mais facilmente com os parecidos, mas todas as camadas podem e devem se fazer presente. Somos 5.000, diz lá o Kino. Não. Somos mais do que 5.000. Existem algumas Momothmas, alguns Luthens, abrindo mão ali de algo também para ajudar os vários Kinos e os vários Cassians. Não há sol grande demais para quem é privado de vê-lo quando quer. Não tem como. Pode ser 2 ou 3 sóis. Eles sempre vão ser menores do que a necessidade do ser humano de ser liberto. A galáxia é gigante, é enorme, é fato. Mas os feitos dos pequenos ecoam. O manifesto é muito claro. É só chamar que os certos vão. E o preço? Tudo, como diz o Luthen. Tudo. E as armas, o que você tiver em mãos ou na mente.
Até o próximo vídeo, forte abraço e tchau.